Gran Turismo, de jogador a corredor. Vamos para mais uma adaptação de videogames, essa é uma adaptação um pouco diferente. Vamos lá, primeiro vamos para a sinopse do IMDb. Come on, get in the fight! Yes, sir. A história é real da realização de um sonho do jogador de Gran Turismo, cujas habilidades no jogo o levaram a vencer uma série de competições da Nissan e se tornar um piloto profissional de corrida, baseado em uma história real. Let's go show the world. Gran Turismo, based on a true story. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve, dá um like pro YouTube, compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Desconfio que a maior parte das pessoas que vai ver esse filme vai querer ver por causa do videogame. Eu nunca joguei esse videogame e a minha motivação é outra, que é o filme novo do Neil Blomkamp. Eu já tinha colocado isso num podcastinadores que a gente falou sobre expectativas do ano e para mim, filme novo do Neil Blomkamp é sempre algo a se esperar. Mesmo sabendo que o último filme do Neil Blomkamp foi bem decepcionante. Eu sou fã do Neil Blomkamp desde Distrito 9, que ele fez em 2009. E depois ele fez Elysium em 2013 e Chappie em 2015. E são 3 filmes, os outros 2 não são tão bons, não são tão badalados quanto o Distrito 9. O Distrito 9 realmente é o melhor filme dele. Mas eu gosto também do Elysium e do Chappie. Acho que o Chappie foi injustiçado porque a bilheteria dele não foi boa, mas é um filme legal. Mas isso foi 2015 e de lá pra cá, Neil Blomkamp sumiu. Cadê ele? Cadê aquele cara que fez coisas boas, fez coisas tecnicamente legais, fez coisas curiosas, fez coisas de ficção científica bastante instigantes? E cadê esse cara? Aí, um tempo depois, eu fui ver no IMDb, ele estava fazendo um monte de curtas. E aí, um tempo depois, lançaram no Netflix vários curtas dele, que são Old Studios. E os curtas são ideias que ele teve para desenvolver e acabou que não desenvolveu todas as ideias. E entre esses curtas tem algumas boas ideias, tem outras que não são tão boas assim e ok. E aí apareceu o novo filme dele em 2021. O último tinha sido 2015. O longa-metragem dele depois foi 2021, que foi o Demonic, que foi um filme tão qualquer coisa, um filme tão fraco. Eu lembro que na época que eu vi, eu achei ele bem ruim. Porque era o filme novo do Neil Blomkamp. O cara que fez Distrito 9 não pode fazer um filme tão ruim quanto aquele. Se fosse um diretor estreante, sem dinheiro, sem recursos, e o cara faz aquilo, a gente entende, pô, o cara não teve recursos. De repente esse cara, o dia que tiver um estúdio por trás, o dia que esse cara tiver contatos com pessoas para conseguir melhores recursos para o filme dele, talvez ele seja melhor, mas, cara, é o Neil Blomkamp, ele já tinha feito outros filmes que venderam bem. Por que ele agora está fazendo um filme tão fraco? Mas o Demonic ainda era dentro do cinema fantástico, porque tudo que ele tinha feito até hoje foi ficção científica ou terror, e estava nessa onda de sempre cinema fantástico. E agora a minha dúvida era... Bom, a primeira dúvida é se o Gran Turismo é um bom filme, ou se ele está que nem o Demonic, que é um filme ruim. E a segunda dúvida é, como é que Neil Blomkamp vai funcionar dentro de um padrão de filme blockbuster, de cinemão, porque o Gran Turismo não tem nada de cinema fantástico. Será que ia funcionar? Olha, posso dizer que funcionou. Gostei do Neil Blomkamp fazendo blockbuster. Gran Turismo é cheio de clichês e extremamente previsível. A gente já sabe tudo o que vai acontecer. A gente sabe que o cara vai ganhar, porque se o cara não ganhasse, isso é baseado numa história real. Na história real, o cara ganhou, então se ele não ganhasse, não viraria filme. A história não aconteceria se ele não ganhasse. Então a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe tudinho direitinho o que vai acontecer antes de acontecer. Além disso, o filme é uma farra de product placement. Sabe o que é product placement? Quando você coloca uma propaganda lá. Tá na cara, tem muita propaganda no filme. Muita propaganda. Mas a gente já sabe, se você vai ver um filme sobre Gran Turismo e você entende qual é o conceito disso, você já sabe que vai ser previsível, você já sabe que vai ser clichê, você já sabe que vai ter um monte de propaganda. Então, já sabendo disso tudo, o filme é bastante eficiente. Tecnicamente é um filme muito bem feito e eu posso dizer que as corridas são emocionantes. Teve uma hora, uma das corridas mais pro fim, que eu tava meio, caramba, como é que isso vai terminar? Eu já sabendo que o cara vai ganhar, mas como é que ele vai ganhar? E eu reparei que tinha um cara na minha fileira, sentado ao lado, que o cara tava assim. Ou seja, tecnicamente o cara conseguiu, apesar de ser um filme clichê e previsível. Tecnicamente o filme é muito bom. Eu não conhecia a história do Ian Mardenborough, que é um cara que era realmente um jogador de videogame, que passou
por uma academia e passou por um concurso onde jogou contra milhares de outros jogadores de videogame e ele conseguiu entrar no mundo da corrida real. E ele realmente é um corredor e ele aparece nos créditos, aparece a foto dele. Ele estava durante a filmagem porque ele foi dublê de piloto. Era ele pilotando o carro quando o personagem estava no carro. Ou seja, o carro era pilotado pelo próprio personagem. A história do cara é muito boa e a produção teve a inteligente ideia de, em vez de criar um personagem fictício, porque a adaptação de videogame é aquela história, você cria uma história dentro daquele mundo do videogame. Como acontece com quase todas as adaptações de videogame. Você pega aquele mundo do videogame e você cria uma história dentro daquilo. E aqui não, em vez de você criar uma história dentro do mundo do Gran Turismo, você pegou a história real. O cara que era um jogador do videogame que virou um jogador da vida real. A história é boa e valeu a pena ter visto no cinema. As cenas de corrida são muito bem filmadas. Tem várias cenas de corrida e todas são muito bem filmadas. Um monte de detalhes dos carros, detalhes muito próximo, a câmera muito próxima entre os carros. E você tem uns drones passeando e tem vindo os carros e o drone passa por cima. E você tem drone passando por cima da plateia. E você tem detalhes de dentro do motor. E tudo é muito bem filmado. Deve ter um monte de CGI nessas filmagens todas, mas é um CGI bem feito, você não consegue identificar o que é CGI e o que não é. E tem um detalhe que eu achei legal, que durante a corrida, para ajudar a identificar qual é o carro do protagonista, do Ian Mardenborough, você tem um númerozinho, aquele númerozinho de videogame, que coloca em cima do carro dele para dizer qual é a posição que ele está. Os outros carros não tem númerozinho porque ninguém se importa com os outros carros. A gente está lá para ver a história do Ian. Então, o único carro que tem um númerozinho, eu vou ter uma fileira de, sei lá, 6, 7, 8 carros e um deles está com um númerozinho. Aquele é o carro que eu preciso acompanhar. Falando do CGI, tem uma cena que eu achei muito legal. Talvez seja um pouco óbvio, mas é uma cena que eu achei muito legal. Porque você tem a transição do videogame para a corrida real, a transição da corrida real para o videogame. E tem uma cena que ele está correndo e aí, tipo, a câmera dá uma congelada e aí a câmera faz assim e o carro todo se desmonta em milhares de pecinhas e fica só o piloto e o videogame, o console do videogame. Porque é como ele estava correndo. Ele estava correndo vendo o videogame. Era um carro de corrida real, mas para ele era um videogame. E aí depois todas as pecinhas voltam e formam o carro de novo. Esse detalhezinho, essa cena curtinha ficou muito legal. Pena que nem tudo funciona dentro dos clichês. O filme é um pouco longo demais, são 2 horas e 15, e tem algumas coisas que podiam ser melhoradas ou cortadas. Tipo, eles inventaram um antagonista. Tem uma equipe rival, e o piloto da equipe rival é um cara tão ruim, não, o personagem, não o ator, não vou jogar o ator, o personagem da equipe rival é um personagem tão ruim, tão fraco e tão clichê. Eu sou malvado e você é um jogador de videogame, você não merecia estar dentro no meio de corredores profissionais. E cara, aquele personagem é horroroso, toda aquela equipe rival é horrorosa. Outra coisa que podia ser cortada, ou pelo menos reduzida, eles colocam um relacionamento entre o Ian e a namorada dele, e essa namorada não traz nada pra história. E acaba que fica um troço que fica meio fora do filme, porque aí fica esquisito. Outra coisa que também podia ser cortada, mostra cenas do criador do videogame. E tipo, pra que a gente tá vendo o criador do videogame? Você não precisava ter o criador do videogame. Tira essas cenas aí, você ganha alguns minutos e o filme fica mais curto. Não achei o filme cansativo, não. Achei o filme ok, porque o filme é empolgante, as cenas de corrida são empolgantes, mas podia ser um filme mais curto. Pra plateia brasileira, nenhum dos personagens principais é brasileiro, mas acho que a produção sabe que o Brasil tem história dentro de corridas de carro. Então você vê, logo na cena inicial, no quarto do protagonista tem um pôster do Senna, e ao longo das corridas você vê aqui e ali bandeiras do Brasil. Isso foi legal. Sobre o elenco, o protagonista é Art Madekwe, não conhecia o cara, mas é um cara funciona, ok, mas ele é um pouco inexpressivo, e tanto é inexpressivo que eu fui ver no IMDb, eu recentemente vi outros 3 filmes com ele. Foi Agente Stone, que eu vi semana passada, foi Botem Medo e Midsommar, e eu não lembro dele nesses filmes. É um cara que não é muito expressivo, mas ok, funciona. Quem tá bem no elenco é o David Harbour.
o David Harbour, que estava em Stranger Things recentemente, ele está muito bem aqui. E tem uma coisa que eu achei curiosa, é que ele tem um protetor de ruído, e ele coloca o protetor aqui na testa, e parece, ele lembra o Hellboy, ele foi Hellboy há pouco tempo atrás. Aí ele com aquilo, pra mim, ficou muito Hellboy. Não sei se foi proposital ou não, mas ficou muito Hellboy. Outros dois grandes nomes do elenco são o Orlando Bloom e o Djimon Hounsou. O Orlando Bloom faz o cara do marketing da Nissan e o Djimon Hounsou faz o pai do protagonista. E tem uma coisa que eu achei curiosa no elenco, que eu fiquei olhando a mãe do cara e pensando, cara, eu já vi, não me lembro quem é, mas eu já vi essa daí. E eu descobri que é a Jerry Halliwell, das Spice Girls. Ela tá no filme também, eu não sabia disso. No fim, apesar dos clichês e da previsibilidade, eu acredito que Gran Turismo vai funcionar para o público que vai entrar no cinema para ver um filme de carro de corrida. E nisso, ele é um filme que funciona bem. Não é o melhor filme de carro de corrida que a gente viu recentemente. Talvez Rush, talvez Ford vs Ferrari, não teria que rever esses filmes. Mas é um bom filme, é um filme que vai agradar o público certo. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Você pretende ver Gran Turismo? Você joga o jogo? Eu nunca joguei o jogo, não sei. Me falaram que tem alguns detalhes do jogo que aparecem aqui, mas como eu nunca joguei o jogo, eu não sei qual é. Se você souber de alguma coisa, escreve aqui embaixo e me conta o que é. Vou responder seu comentário. E você viu os filmes recentes do Neil Blomkamp? Vamos trocar uma ideia. Eu deixei link no início, porque eu falei do Demonic. Cara, eu achei Demonic tão fraco. Ok. Bom, em breve nos vemos de novo. Valeu.